Qual é o teu propósito nesse lugar? Porque a partir desse tema, a partir daquilo que Deus já tem falado aqui, Deus já tem se manifestado poderosamente, Deus já tem falado com autoridade nesse lugar. Só o outro quem está desligado. Mas quem está ligado, quem está em espírito e em verdade, tem ouvido a mensagem clara que o Espírito Santo de Deus tem pronunciado neste lugar. E é necessário que eu faça essa pergunta com muito respeito e com muita seriedade. Qual é o teu objetivo? Qual é o significado da tua vinda a esse lugar? Porque eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês antes mesmo de entrar na palavra. Se o teu objetivo aqui é aquilo que Paulo fala, que uns escrevem Cristo somente para esta vida, e Paulo conclui o raciocínio, que são os mais miseráveis dos homens. Há pessoas que o objetivo dele é só uma chave de carro. Há pessoas que o objetivo dele é só uma chave de casa. Há pessoas que o objetivo dele é só glória humana. Há pessoas que o objetivo dele são coisas materiais. Mas eu digo para você que a igreja que foi direcionada a eleger um tema desse como tema central para a palavra, para a mensagem, para o evangelho que será pregado a ela, é uma igreja que escolheu um propósito, que escolheu um objetivo, e o objetivo dela é o céu, o objetivo dela é a glória, o objetivo dela são as mansões celestiais, e é acerca disso que essa palavra tem falado ao nosso coração. É acerca disso que o Espírito Santo de Deus já tem falado nesse lugar. Então eu peço para que você esteja atento. Eu peço para que você esteja atento, para que você esteja centrado naquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado e continuará falando. Esta palavra que foi elegida aqui, ela é o cume, ela é o ápice dessa mensagem. Ela é o ápice desse contexto no qual ela está inserida. Para você escalar uma montanha, você não começa do pico, você começa da base. Você começa da base. Por isso que eu peço para que todos os espirituais que estão neste lugar me acompanhem. Me acompanhem nesta escalada que nós vamos fazer até chegar no pico, até chegar no cume, que é exatamente o tema. Mas para você chegar até ele, você tem que escalar. Então eu peço para que você, em espírito, continue adorando, continue louvando, continue buscando, porque o Espírito Santo de Deus vai falar muito mais ao teu coração. O tema que foi escolhido aqui de maneira muito sábia foi Mateus 24, 44. Mateus 24, versículo 44, que diz, veja só: por isso, ficai também vós. Eu quero que você preste atenção. Jesus não disse para ler a palavra. Jesus não disse para ninguém ler a Bíblia. Jesus disse para examinar. Então eu peço para que você esteja atento. Examine as Escrituras, porque é nela que encontrais palavras de salvação. E são elas que falam acerca de mim. Veja só. Por isso, ficai também vós. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando ele diz para mim e para você nessa noite que ficai, ou seja, por isso ficai também vós, está implícito aqui nessa palavra um outro grupo, está implícito aqui nessa palavra um outro indivíduo, um outro sujeito, certo? Porque ele diz também. Se ele diz também, logo, há alguém aqui que está participando da mesma realidade, da mesma situação. E ele está usando esse outro alguém que está implícito para alertar você. Para alertar você nessa noite. Ele está usando o exemplo desse outro alguém que está implícito aqui para alertar você. Então, se você prestar atenção, você vai entender. Veja só, por isso ficai também vós. Ele direciona essa palavra para você. Fala, olha, também vós, ou seja, você juntamente com aqueles, tem que ficar o quê? Apercebidos. Agora o que acontece? Este sujeito, esse grupo que está implícito aqui nesse texto e que também deveria ter ficado apercebido, são exatamente aqueles que não ficaram.
são exatamente aqueles que ficaram desapercebidos e por isso não participam hoje dessa realidade. Por isso que nós somos, dizendo, bravos, enxertados na videira. Você sabia que não era para você estar aqui nesse lugar, assentado nesse banco? Você sabia que o reino dos céus não pertencia a você? Você sabia que outros foram chamados antes de você? Mas porque eles não ficaram apercebidos, eles foram removidos. E Paulo fala: se Deus cortou a figueira original, tome cuidado, porque o gênero bravo ele também pode cortar. A palavra de hoje não é para reteté, não é para anjo da asa quebrada, é para estar percebido. O Espírito Santo de Deus me direcionou, agora segura. Receba da parte de Deus. Esse texto aqui é o cume do monte. Vamos começar a chegar na base. No versículo 32, o mesmo texto aqui diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o que, meu irmão? O verão. Jesus está dizendo: você quer saber o tempo do arrebatamento? Você quer saber o tempo do arrebatamento? Tem um relógio. Ele não é para dizer dia e data exata, porque a testemunha de Jeová e os adventidos do sétimo dia já cometeram essa burrada. Se Jesus fala que nem ele nem os anjos sabem, por que você vai se meter a querer ser mais que Jesus? Não está revelado, está oculto. Em Deuteronômio diz: as coisas reveladas são para vós e vossos filhos, as coisas ocultas são para Deus. Não se meta onde não é da sua conta. Aleluia. Aleluia, Deus. Esteja percebido, simplesmente esteja percebido. Veja só: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Você tem indícios. Você tem indícios. Você tem indícios. Você tem sinais que apontam que é a 1ª hora e que ele está às portas e que não é tempo de começar a se preparar, é tempo de estar pronto. E Jesus falou: olhe para a figueira. Olhe para a figueira. Quem é essa figueira? Jesus mesmo disse: a figueira é Israel. E onde que Jesus iniciou esse diálogo? Esse texto aqui está dentro de um contexto. Aonde Jesus iniciou esse diálogo acerca de Israel? Ele iniciou, por exemplo, lá em Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Acompanhe o raciocínio. Jesus, lamentando-se acerca de Jerusalém, disse, no 36 ainda: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém. Veja só, no 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. E vós não o quisestes. O Espírito Santo de Deus já bradou nesse lugar e já falou: você tem livre-arbítrio. Se você quiser ficar, você fica. Se você quiser sair, você sai. Se você quiser adorar, Ele é Deus. Se você não quiser adorar, Ele continua sendo Deus. Se você receber a palavra, você é salvo. Se você não receber a palavra, ela continua sendo verdade. Porque Ele fala: passará os céus e a terra, e a minha palavra não há de passar. Olha só, Jerusalém, Jerusalém. Ele fala sempre de Jerusalém. No 38 ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Foi por causa de Jerusalém não reconhecer a deidade de Cristo. Foi por causa de Jerusalém não reconhecer o seu Salvador que Jerusalém foi arrancada, que Jerusalém foi tirada. Era para Jerusalém estar nesses bancos. Era para Israel estar aqui pregando a palavra para o mundo. Era para Israel estar no lugar em que você está. Mas bendito é o Senhor, que diz na palavra de João: aqueles que ele veio para os que eram seus, mas os seus não
o receberam, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados. Se você tem um motivo para dar glória a Deus, é porque você é filho. Se você tem um motivo para dar glória a Deus, é porque você é escolhido. Se você tem um motivo para dar glória a Deus, é porque você é chamado. Seu nome está escrito nas palmas da mão dele. Está escrito na palma da mão dele. Quando Jesus declara essa palavra aqui, ela é a conclusão de todo um contexto profético que já havia sido profetizado. Ela é a conclusão de um contexto profético que já estava previsto. Ele está fechando um período, uma era. E ela está abrindo uma outra era que na escatologia é chamada parêntese profético. Mas para que você entenda isso, preciso que você me acompanhe. Vamos continuar escalando aqui, como já falei. Vamos continuar escalando aqui a montanha. Daniel. Para você entender o que está no cume, você tem que chegar na base. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Eu quero que essa palavra seja no teu coração na segunda-feira, na terça e em todos os dias que você seguir, para que essa palavra seja luz, seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Aleluia. Eu quero que você compreenda, eu quero que você examine. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 23, que diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Uma coisa eu já quero dizer aqui de antemão. Uma coisa eu quero dizer aqui de antemão. Para uns, Jesus é só médico. Para outros, Jesus é banqueiro, porque ele vem na igreja para ganhar com Deus. Para outros, Jesus é só um colega, porque Jesus só presta quando ele está arrebentado, que ele vai compartilhar com Jesus algumas coisas. Mas tem gente que entende que Jesus tem muito mais. Tem gente que entende que Jesus é Deus. Tem gente que entende que Jesus tem muito mais a revelar. Uma dessas pessoas era Daniel. Daniel entendia que Deus tinha muito mais para ele do que o rei da Babilônia poderia dar. Por isso Daniel ignorava a perseguição de Babilônia, ignorava os presentes de Babilônia, ignorava o banquete de Babilônia e se voltava para buscar os mistérios de Deus. A igreja de Cristo nos últimos dias precisa buscar os mistérios e a revelação de Deus. Precisa buscar mais a presença de Deus. Quando você pensa que entendeu alguma coisa acerca de Deus, eu quero dizer para você com toda sinceridade, você está enganado. Você precisa conhecer muito mais da parte de Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é um ser insondável. Ele é aquele que tem muito mais a te revelar do que você poderia entender. Então eu quero que você tome a atitude de Daniel. Você busque como Daniel buscou. Quando você buscar como Daniel buscou, você vai ter a revelação que ninguém teve. Daniel teve uma revelação especial da parte de Deus. Veja só, o que diz a revelação? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? Que povo? A figueira original. Aqui onde começou esse contexto. Aqui, aquele contexto que está lá na frente, que nós participamos dele, qual é a origem dele? Qual é a base da montanha? É aqui, ó. Aqui está a base, o contexto de tudo aquilo que a gente está lendo lá na frente. Olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para sanar, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Isso aqui chama-se conserto. Conserto. Isso aqui chama-se conselho de Deus, a aliança de Deus. A aliança foi oferecida para Israel. Você entendeu? Você entendeu que a aliança foi oferecida para Israel no primeiro plano? O conselho de Deus foi oferecido para Israel, e Israel deu as costas e rejeitou. E por Israel ter dado as costas e rejeitado, você está inserido na mesma aliança, no mesmo conserto. A glória que Deus se manifestava sobre Israel hoje se manifesta sobre essa igreja.
que a nuvem que protegia Israel protege hoje a minha e a tua vida. Que o Deus que abriu o mar vermelho na frente de Israel abre o mar vermelho na minha e na tua frente a cada dia. Você entendeu que o Deus que batalhava as batalhas de Israel peleja as nossas pelejas? E ele diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tudo aquilo que era de Israel é nosso, porque nós estamos inseridos nessa aliança. Agora, tome muito cuidado. No mesmo tempo que essa palavra, ela é espada de dois gumes. Ela corta para lá, mas corta para cá também. Do jeito que ela cortou Israel, não pense que você será poupado se você agir como Israel. Essa palavra tem dois lados. Ela é uma grande bênção, uma grande vitória, mas também é uma grande responsabilidade. Israel rejeitou e foi cortado. Não pense que se você der as costas a essa palavra, você será poupado. Esta é a verdade da palavra de Deus. Veja só, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, olha só, ao príncipe 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra e desolações. São determinadas. Olha só, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre. Aqui está a base, aqui está o contexto dessa verdade, dessa palavra. O que está revelado aqui para mim e para você, na nossa vida? Estão determinados, primeiro, conserto, pacto, aliança. Só que tem uma coisa: eles rejeitarão a aliança, porque o Deus que eu e que você serve é onisciente, é onipotente, é onipresente. E ele disse: será rejeitado e o ungido será morto pelo povo do príncipe que há de vir. E o que acontece? Ele disse: quando se cumprirá tudo isso aí? Nas 69 semanas. Nas 69 semanas. Quando cumprisse as 69 semanas e o ungido for morto, aí virá o assolador e fará uma aliança. E essa aliança durará para uma aliança de 1 semana, que será rompida no meio. Eu digo para você: quanto tempo falta para a vinda de Cristo? O que estamos esperando para o retorno, para o arrebatamento? Não falta se cumprir nada além do que está determinado na Escritura. Só falta vir o assolador, só falta vir o anticristo. Só que João já tem profetizado nas cartas que os anticristos já estão trabalhando, os anticristos já estão atuando, eles já estão trabalhando, já estão operando na terra, e somente há um que o detém. Somente há um que o detém. Preste atenção, nós estamos vivendo os últimos dias sobre a terra. A qualquer momento, aquele que o detém será tirado, e enfim, o Senhor se revelará. Veja só, nós estamos hoje simplesmente aguardando o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Agora, quem está impedindo ainda a manifestação total do inimigo? Quem está impedindo a manifestação total do anticristo? Vamos mais um pouco aqui, para agora Tessalonicenses. Para Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 18. Capítulo 2, versículos 13 ao 18. Você vai entender por que o iníquo não se manifestou ainda e por que a igreja ainda está sobre a terra. Veja só. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito, a fé da verdade. Veja só qual é a minha e a sua participação no reino de Deus. Veja só qual é o meu e o seu valor.
Você foi escolhido. Você foi predestinado. Você foi santificado. Você está sendo preparado para louvar os corais celestiais. Você está sendo preparado para entrar nas nações celestiais. Nosso nome está escrito no livro da vida. Você está selado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos reservados para aquele grande dia. E Pedro fala que o julgamento vai começar pela casa de Deus. Então, naquele dia, não de homens, mas de Deus, você vai receber a recompensa por aquilo que você tem feito. Mas o tempo está chegando. Veja só, no 14: para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha muito cuidado na pregação do Evangelho. Paulo tinha muito cuidado na pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado na íntegra. O Evangelho tem que ser pregado na íntegra. Ainda existem igrejas que respeitam o Evangelho. Ainda existem igrejas que respeitam a palavra e que pregam o Evangelho na íntegra. Agora tem muitos lugares onde o Evangelho não tem mais lugar. Tem muitos lugares que selecionam o Evangelho. Tem muitos lugares que fragmentam o Evangelho. Só pregam aquilo que interessa. Só prega aquilo que atende aos seus interesses. Só prega aquilo que vai angariar fundos para os cofres da igreja. Mas eu dou glórias a Deus, porque ainda sobre a terra existe uma igreja que tem um compromisso com Deus. Existe uma igreja que tem um compromisso com a verdade. E que está pregando o Evangelho na íntegra. E que está fazendo o papel do atalaia. E que está te avisando. E está te preparando. E está te alertando. O tempo está próximo. Ele está às portas. Veja só, no 15: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então veja só qual é o papel da igreja. Veja só qual é o objetivo da igreja. Agora eu peço que ainda em 2 Tessalonicenses, você volte aqui no capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Preste atenção. Olha só. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Você vai entender quando a gente voltar lá para o nosso texto. O que isso aqui significa? Você vai entender quando a gente voltar para o nosso texto. Preste atenção. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Agora eu pergunto para você: os anticristos, conforme João fala na carta, existe o anticristo, que é o iníquo, que é o que está sendo tratado aqui, mas João diz que também existe os anticristos. Eu pergunto para você: existe alguma dúvida na tua mente de que os anticristos já estão atuando? Qual é a marca dele? Ele se levanta contra tudo que adora a Deus. Tudo que adora a Deus não é do interesse dele. Tudo que adora a Deus não é do interesse da novela. Tudo que adora a Deus não é do interesse do desenho animado. Tudo que adora a Deus não é interesse do programa de auditório. Tudo que adora a Deus não é interesse do mundo. Tudo que adora a Deus não é interesse da sociedade. Por isso eu digo para você: você não tem compromisso com o mundo. Você não tem compromisso com o mundo. João, você não tem compromisso com o mundo. Você não tem compromisso com o mundo. João fala: se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque vós não sois do mundo, porque você tem um espírito que não está no mundo, o mundo vos odeia. É verdade. Se o mundo vos amasse, é porque você seria como ele. Se o mundo vos odeia, é porque você se parece com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais odiado. Quanto mais parecido com Jesus, mais excluído. Quanto mais parecido com Jesus, mais perseguido. Para de reclamar da perseguição. Para de reclamar do desprezo. Porque quanto mais te persegue, mais você está próximo de Deus. Aleluia! Quanto mais parecido com Deus, mais odiado pelo mundo. É melhor ter Deus a favor e o mundo contra, do que ter abraçado com o mundo e estar divorciado de Deus. Alegre-se nas perseguições,
Tem igreja por aí que diz que o crente não pode ser perseguido, que o crente não pode ser humilhado, que o crente não pode passar privações e dificuldades. Eu digo para vocês, esse não é o meu evangelho. O evangelho que eu aprendi diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por quê? Se Jesus venceu, nós vamos vencer. Se Jesus venceu, nós vamos vencer. Se Jesus venceu, Ele é a garantia da nossa vitória. Ele é o selo da promessa. A palavra dele não passa, a promessa dele não murcha. Nós vamos ficar esperando a promessa dele. Veja só, olha só. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Preste atenção, preste atenção. O iníquo já está trabalhando. O iníquo já tem se manifestado. O iníquo ainda não se manifestou plenamente. Por quê? Porque existe alguém que está nesta igreja. Existe alguém que está nesta tua vida. Existe alguém que anda com você. Existe alguém que ouve as tuas orações. Existe alguém que interpreta as tuas orações diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Existe alguém que sela você com o selo do Espírito Santo. Existe alguém que consola você. Existe alguém que não abandona você, ainda que todos os amigos te abandonem, ainda que a tua família te despreze. Ele está do seu lado e ele tem detido o iníquo. É o Espírito Santo de Deus. Adore o Espírito Santo de Deus. Adore o Espírito Santo de Deus, porque ele está na tua vida. O Espírito Santo de Deus está nesta igreja. O Espírito Santo de Deus está nesta igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Porque o Espírito Santo de Deus está na nossa frente. Porque o Espírito Santo de Deus está dando a nossa direção. O Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. Por isso que o diabo não te destrói. Por isso que o diabo arma cilada, mas você não cai na cilada, porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. A unção está sobre você. Você é selado. Você tem dono. Você tem dono. Ninguém pode tocar em você se Deus não permitir. O Espírito Santo de Deus é o selo da promessa. E ele tem detido o inimigo. Mas quando for retirado, então ele se manifestará. Veja só, aqui também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Veja só, quando o inimigo será retirado? 4, versículo 13 em diante, que diz: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Irmãos, que maravilha é servir a Deus na plenitude da sua beleza e conhecer a sua palavra. Por isso que quando o amado pregar falou, a maior profecia é a palavra. Será que você entende isso? Paulo falou, aqueles que não têm esperança são os que não entendem, são os que não conhecem. Você conhece, você tem esperança. Você sabe qual é o seu destino. Você sabe qual é a sua esperança. E você sabe que a tua esperança não morre, porque ela morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Veja só aqui, ó. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos com essas palavras. Meu irmão, você tem uma esperança. O teu consolo não é carro importado. O teu consolo não é casa. O teu consolo não é riqueza. O teu consolo não é dinheiro. O teu consolo é saber que o teu nome está escrito no livro da Bíblia. O teu consolo é saber que no teu livro aqui 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Você vai ver o contexto dela aqui, ó, nessa palavra. 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Todas dormiram. Todas dormiram. Todas dormiram. Todos dormem. Todos dormem. Não há um perfeito. Porque Deus, olhando para o céu, só viu pecadores. Todos são nivelados pela graça. Ninguém aqui foi salvo por ser médico. Ninguém aqui foi salvo por ser engenheiro. Ninguém aqui foi salvo por ser analfabeto. Ninguém aqui foi salvo por ser bom nem ser bonito. Todos foram salvos pela graça de Cristo Jesus. A graça nivela todos. Todos dormem. Só que tem uma coisa. Tem uns que têm azeite. Todos dormem, mas tem uns que têm azeite na botija, tem uns que têm unção de Deus na vida, tem uns que têm palavra de Deus no coração, tem uns que têm fidelidade a Deus. A esses vão ouvir o som da trombeta. Esses vão ouvir os nomes ser chamados, como diz aquele hino. Quando o meu nome Jesus chamar, quando o meu nome Jesus chamar, pode ser que eu não consiga aquilo que o mundo tem para dar, mas se eu ouvir Jesus, meu nome chamar, se eu ouvir Jesus, meu nome chamar, se eu ouvir Jesus, meu nome chamar, eu conquistei, eu venci. Como o Paulo fala, acabei a minha carreira, né? Guardei a fé. Ele foi vitorioso, mesmo nas suas cadeias. Ele foi vitorioso, mesmo nas suas tribulações. Meu irmão, eu não estou dizendo para você que amanhã vai estar tudo resolvido, não. Eu não estou dizendo para você que amanhã você vai ter R$1 milhão na conta, não. Mas eu estou dizendo para você, eu estou dizendo para você que o melhor já é seu. Eu estou dizendo para você que o melhor já é seu. Eu estou dizendo para você que quando Jesus chamar, você vai ouvir. Se você estiver fiel a esta palavra, se você estiver fiel a esta palavra. Agora, encerrando, voltando aqui ao nosso tema. Veja só, Mateus 24, a partir do 32 aqui, não vou me prolongar muito mais. Olha só, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Agora você entende essa palavra. Veja só. A figueira. Jesus lá atrás falou: Jerusalém, eu tentei ajuntar debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Aí Jesus disse: por causa disso, vocês estão fora, e não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus disse isso para Jerusalém. Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida pelo exército romano, como Daniel falou lá atrás. Por isso que a gente precisou descer na base da montanha. Daniel falou lá atrás que o povo do Cristo que há de vir viria, e o ungido seria morto, e Jerusalém seria destruída. Presta atenção, Deus sabe de todas as coisas. Nada escapa à mão e o governo de Deus. Nada escapa. O povo do Cristo que havia de vir, que seriam os romanos, viriam destruir essa cidade. Por quê? Porque rejeitaram a Jesus. Porque rejeitaram a palavra. Aí Jesus pega esse exemplo e usa para você. E fala: olha o exemplo aqui, ó. Presta atenção. Eles caíram. Você não vai cair. Porque você não vai fazer como eles. Veja só. Quando a figueira, aprendei, quando a figueira estiver em flor, está próximo do verão. Ou seja, Israel no ano 70 foi destruído por causa da rejeição a Cristo. Em 1948, Israel foi restabelecido. Assinaram um decreto nas Nações Unidas e deram a Israel um estado, um país. Todos os judeus que estavam espalhados pelo mundo voltaram. E se cumpriu aquilo que falou Isaías: quando viste uma nação nascer em um dia só. Irmãos, nada escapa
escapa ao conhecimento de Deus. Nada escapa ao conhecimento do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Você acha que Ele não sabe da tua vida? Você acha que Ele não sabe da tua necessidade? Você acha que Ele não sabe da tua aflição? Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Se Ele não soubesse, não seria Deus. Quando viste uma nação nascer num dia só, e Ele disse também que ajudaria os seus filhos e os traria, ainda que de longe, os quatro cantos da terra, em asas como águia. E os judeus foram transportados em aviões e levados para Israel. Em 1948, a figueira deu flor. Em 1948, a figueira floresceu. E o relógio de Deus está contando os dias. Nós estamos na 10ª hora. Nós estamos no fechamento do país profético. E em breve, aquele que está no nosso meio será removido. Em breve, a igreja vai ouvir a trombeta tocar e será removida da terra. Aleluia, Deus. Aleluia. Muitas vezes Jesus. em aflição, em tormento, né? Sendo afligido, sendo maltratado, sendo perseguido, triste. Você vai piscar os seus olhos na sua aflição. E Paulo fala, com abrir e fechar de olhos. E quando você abrir seus olhos, você vai estar diante de Jesus. Quando abrir os seus olhos, você vai estar na mesa do banquete. Quando abrir os seus olhos, você vai estar com a sua coroa. Quando abrir os seus olhos, você vai estar nas mansões celestiais. Porque com um abrir e fechar de olhos, Jesus vai arrancar você dessa terra e vai transportar você para as mansões celestiais. Eu creio nessa palavra, porque a palavra de Deus não falha, porque Deus não mente. Eu creio nessa palavra. Aleluia, Jesus. A qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, Ele vai arrebatar a sua igreja. E quando Ele arrebatar a sua igreja, aquele que ficar vai passar por essas tribulações. Aí Jesus, para mim e para a sua vida, nos dá esse alerta. Veja, aprender, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, saber que está próximo as portas. Não dá tempo de se desviar do diabo. Não dá tempo de brincar com Deus, meu querido, minha querida. Não dá tempo de servir a Deus de qualquer jeito, meu amado. Não dá tempo de se distrair com as coisas dessa terra. Ele está às portas. Ele está às portas. Ele está às portas. Aleluia. Veja só. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então não adianta inventar história, não adianta chutar, não adianta fazer cálculo. Só Ele sabe. Esteja pronto. Esteja pronto. Pode ser que não dê tempo de dizer o amém. Esteja pronto. Esteja pronto. Ninguém sabe. Olha só. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Por quê? Porque um tem azeite e o outro não tem. Porque um serve a Deus de verdade e o outro só engana. Porque um anda em espírito e em verdade e outro está na carne. Está vestido de crente, mas é carne. Jesus falou, chamou os fariseus de hipócritas e configurou eles como o quê? Sepulcro. Quem chegava em Jerusalém para as festividades, olhava ao longe e via uma construção branca, brilhando no sol, e dizia, muito bonita, muito bela. Aí falava, quando chegar lá eu vou ver o que é. Quando chegava perto para ver, para examinar, falava, meu Deus, não sei tudo. De longe é bonito, de longe é crente, de longe é servo de Deus. Mas se chegar perto, é sepulcro, está cheio de osso, de podridão. Jesus está falando, está alertando. Está alertando. Aleluia. Jesus está alertando. Tem que ser nova criatura. Tem que ser nova criatura. Tem que ser nova criatura. Se não for nova criatura, não tem parte com Ele. Veja só. E não perceberam. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho.
uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: pai de família, se soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E agora chegamos no cume. Agora chegamos no cume da montanha. Veja só. Por isso, ficai também vós. Ficai também vós. Não se esqueça, Jerusalém foi arrancada. Israel foi arrancado. Israel era a figueira original e foi cortado. E você foi em seguida. Israel vai passar pela grande tribulação. Vai ficar aqui. Todos aqueles que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Eu sou o caminho. Presta atenção. Eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Buda não leva para o céu. Maomé não leva para o céu. Allan Kardec não leva para o céu. Tá certo? Porque Jesus é o caminho. Não existe caminhos. Se não entrar pela porta, não vai entrar, não vai chegar. Se não entrar pela porta, se não andar pelo caminho que é Jesus, não vai chegar. Veja só. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Porque mais importante, se você for bem sucedido no emprego ou se você não for, não sei. Se você for curado ou se você não for, não sei. Se você tiver uma família abençoada ou não tiver, não sei. Mas uma coisa eu digo para você: que o teu nome esteja escrito no livro da vida. E que quando a trombeta soar, o teu nome for chamado. E que eu possa encontrar você nas mansões celestiais. É isso que o Espírito Santo de Deus traz por meio da sua palavra. Nessa oportunidade, eu peço perdão por ter passado por